Timirandasya Jnanarjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Gurudeva a todos. Primeiro dizer-vos que estou muito feliz por estar aqui convosco, sem ser um contexto de uma grande celebração, simplesmente a celebrar as orações da manhã, que são tão simples e ao mesmo tempo tão relevantes. E queria dar as boas-vindas também às pessoas que estão aqui pela primeira vez. O tópico do Satsang 2 se calhar vai ser uma coisa um bocadinho específica para aqueles que são novos, mas acho que depois com o tempo, espero eu, que fará sentido. Então, o verso do Gita de hoje é um verso muito famoso, porque fala da importância do Guru nas nossas vidas, mas eu gostava de o abordar um bocadinho de uma forma diferente, porque ele já foi falado muitas vezes em muitos satsangs. Então é o verso do capítulo 4 e é o verso 34, que diz: Tadvidi pranipatena pariprashena sevayaha upadekshanti te jnanam jnanimastatvadarshinaha. Que significa: deve abordar-se um mestre espiritual com submissão, extensa indagação e serviço. Essas almas realizadas podem instruir-vos, pois viram a verdade. Então este verso é tão importante porque são listadas por Krishna, não é? O próprio Deus, as 3 características essenciais para nós termos uma relação com o nosso mestre, sendo que uma delas é o serviço, e é nessa característica que eu gostava de me focar um bocadinho hoje. No comentário do Guruji deste verso, ele diz que quando temos a sorte de encontrar uma alma iluminada, não é? Aqueles que viram a verdade, como diz o verso, quando escolhemos prestar serviço com um coração humilde e deixamos que o nosso coração seja guiado pelo Guru, então ele assume também a responsabilidade de nos levar ao nosso objetivo final. E aqui o que é interessante é que é o próprio Krishna, não é? O próprio Deus, a dar-nos esta noção da importância de nós termos um mestre no nosso caminho, não é? É o próprio Deus a dizer: vocês precisam de um guia, não é? E está a listar quais são as 3 características fundamentais desta relação, sendo que uma delas é o serviço. Não há uma relação com o Guru sem haver serviço. E o Guruji diz no comentário dele: Krishna está a dizer: aprende servindo. Ele não disse: vai apenas sentar-te aos pés do Guru e pronto, ser preguiçoso. Aqui Krishna diz que alcançará um bom mérito na vida, servindo fielmente o Guru. Sejam dedicados. Tentem sempre o vosso melhor para lhe agradar em todos os sentidos, agindo de acordo com o seu desejo. E também, já muito foi dito sobre Seva, não é? Sobre o serviço desinteressado, já muitos satsangs foram dados sobre isso. Mas eu gostava... Recentemente nós tivemos o retiro dos facilitadores de Sangha e também dos coordenadores de templo. E o Vishwandas, na altura, pediu-me para fazer uma partilha sobre as minhas experiências de Seva na Índia. E pela primeira vez desde que eu tinha regressado foi a oportunidade de me debruçar sobre as experiências que tive, sobre as aprendizagens que tive. E o feedback foi muito positivo, então eu acho que às vezes também é importante virmos, sentarmos aqui a dar satsang e falar teoricamente e muito intelectualmente sobre aquilo que é importante no nosso caminho, mas acho que aquilo que toca realmente as pessoas é quando nós partilhamos as nossas experiências. E eu não gosto muito daquelas pessoas que vêm dar satsang e sentam-se, leem um verso, depois falam 20 minutos sobre a vida delas e depois voltam ao verso um bocadinho no fim e acaba o satsang. Mas hoje vou fazer um bocadinho isso com um propósito muito específico, porque a transformação que eu tive pode ser que possa inspirar outras pessoas também a envolverem-se no serviço, também para provocarem essa própria transformação nelas mesmas. Então agora, recentemente, em SPN, houve um monge, eu estava a ouvir um satsang de um monge, e ele eu acho que ele é das pessoas mais focadas que eu conheço na Bhakti Marga. Eu também já tive a oportunidade de fazer serviço com ele, e ele é mesmo muito focado. Ele é como se fosse um many mãozinhas ali da Bhakti Marga. Nós temos o Indra, eles têm, não vou dizer o nome porque pronto, foi uma partilha muito pessoal, mas ele é mesmo uma pessoa muito dedicada ao serviço, ao ponto de ele dizer no seu satsang que se ele não estiver a servir o Guru, ele não sabe quem ele é. E o verso que ele escolheu foi do Diva Parandam. Para aqueles que não sabem, é uma coleção de versos dos santos do sul da Índia, que na altura vieram reavivar um bocadinho o Vaishnavismo. E Buddha Alvar dizia: a alegria de servir os seus pés, os pés do mestre, é mais doce que a alegria de ver a sua forma. Ou seja, mais importante do que vê-lo, mais importante do que estar com ele, do que estar na companhia dele, é a oportunidade de poder servi-lo. Porque o serviço é a nossa natureza, não é?
assim como o amor, eles andam sempre de mãos dadas. Quando nós amamos, nós naturalmente queremos servir, não é? E nós somos todos dá-se e dá-se, porque isso devia ser um lembrete constante dessa realidade. Então o Seva é a expressão mais pura de Bhakti, não é? Na nossa nova Siddhanta, quando estamos a definir aquilo que é Bhakti, está escrito: Bhakti é um fluxo exclusivo de consciência amorosa para com o divino que resulta num profundo sentimento de pertença, expressa-se através de Seva e põe fim a todo o sofrimento. Ou seja, sem serviço não há devoção. Ou nós não conseguimos expressar a nossa devoção se não houver serviço. Como diz o verso, a nossa relação com o Guru depende disso. Então nós já sabemos que Seva é serviço desinteressado, que é diferente de trabalho, não é? Tem que haver uma mentalidade específica quando nós estamos a servir, um certo mood, que é, o objetivo tem que ser agradar única e exclusivamente Ele, não é? Não aos nossos coordenadores de Seva, não aos nossos colegas de Seva, não aos devotos, embora isso seja importante também, mas sim a Deus. O foco tem que ser agradar-lhe a Ele, não é? Se esta vontade de agradar a Deus não estiver lá, então é só uma tarefa, não é? É só mais uma tarefa. Tem que haver, não importa o que estamos a fazer, mas tem que haver, não tem a ver com a ação exterior, tem a ver com a propensão interior que nós temos para servir. Mas o interessante acerca do Seva, eu acho que nós já todos tivemos essa experiência, é que quando nós estamos a servir Deus, o Guru ou uma divindade, na verdade somos nós que estamos a ser servidos, porque somos nós que estamos a beneficiar e a crescer com esse serviço. E o Guruji diz que a graça do Guru vem sempre na forma de Seva. Ou seja, quando o Guru quer abençoar alguém, vem na forma de uma oportunidade de servir. E a graça dele flui assim, com essas experiências, não é? É através do Seva e das dificuldades que vamos experienciando, porque é difícil e é suposto ser difícil, que nós nos vamos purificando. Na história de Pundalik, que é o santo que nos traz a forma de Vitala, não é? Há uma parte em que ele está a viajar até Kashi com os pais. Ele tratava muito mal os pais, não é? Depois torna-se um santo. E eles param para dormir no ashram do Rishi Kukut, que é interpretado pelo Swami Aniruddha. Eu recomendo muito verem a peça no YouTube da Bhakti Marga, porque é muito interessante. O Swami Ravati faz de Pundalik. Vale a pena ver. E é esse encontro com o Rishi Kukut que transforma a vida de Pundalik. Então, há uma noite em que ele está a dormir e tem uma insónia e ele vê 3 mulheres muito sujas, muito desgastadas, assim, a entrar na cabana do Rishi Kukut, e elas saem completamente impecáveis, limpas, lindíssimas, não é? E ele vê aquilo pela primeira vez, acha que está a ter uma alucinação. A segunda noite acontece a mesma coisa e na terceira noite ele diz: não, chega, vou perguntar quem são estas, o que é que vocês estão aqui, como é que vocês chegam aqui tão sujas, entram na barraca dele e saem daqui lindas. Quem são vocês e o que é que estão aqui a fazer? E elas dizem: nós somos Ganga, Yamuna e Sarasvati, que são os 3 rios sagrados da Índia. Todos os dias as pessoas vêm banhar-se, não é? Purificar-se a nós mesmas, não é? E nós vimos aqui para limpar os nossos pecados. Ou seja, os próprios rios sagrados da Índia vão servir um mestre para se poderem purificar. Então, partilhando um bocadinho dessa purificação que eu tive em Vrindavan, nós já sabemos que em Vrindavan a imersão em Deus é completamente diferente, o tempo passa de uma forma diferente, que eu acho que também acontece quando nós estamos a viver no ashram. Vrindavan é especial porque tem uma energia que não dá para nos escondermos, não é? Ele vai puxar tudo o que nós temos de bom e de mau cá para fora. Não é? Eu acho que é por isso que o Guruji diz que qualquer devoto deve fazer 3 meses de Seva em Vrindavan. Ele diz que sobrevivermos ali, vamos sobreviver em qualquer parte do mundo. Então, é a Índia também, não é? Que em termos de condições, se há uma luz muito importante num momento que pode falhar, é muito provável que isso vá acontecer, não é? Mas eles depois também são as pessoas mais criativas a arranjar soluções. Mas o facto de lá ser um ashram pequeno é-nos dada muita responsabilidade logo no início, não em termos de ficarmos responsáveis por Seva, mas se falharmos com a nossa tarefa, há toda uma cadeia que falha depois, porque é muito pouca gente. Então, se calhar, ia dividir a minha experiência em 3 partes, porque eu fiz Seva em 3 áreas diferentes, e as aprendizagens que daí vêm e o tipo de purificação também varia consoante essas áreas. Então, eu comecei nas limpezas, no housekeeping, que é a área em que toda a gente começa. E nós temos a ideia que é uma área em que toda a gente pode fazer Seva, não é? Mas, na verdade, nem toda a gente limpa bem, e isso em Vrindavan é muito evidente, porque como está sempre quase tudo sujo, acaba por ser um Seva muito importante lá. E logo uma primeira aprendizagem que eu tive no início foi a importância do coordenador de Seva.
porque é uma pessoa que tem que simultaneamente impor regras e responsabilidades, mas que ao mesmo tempo saiba que está a lidar com diferentes tipos de pessoas. Não é? E porque nós sabemos que estamos todos a servir, mas o meu 100% é diferente do teu 100%, do teu 100%, do teu 100%. Estamos todos a dedicar-nos ao máximo, mas a expressão do nosso serviço é sempre diferente. E o coordenador de SEBA tem que ser uma pessoa que seja capaz de gerir todas essas coisas. Não é? Ele tem que ser capaz de ver além do trabalhador. Não é? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas que temos que fazer porque acabamos de começar a ver o serviço como trabalho. Não é? E nós estamos a lidar com pessoas. E apesar de haver uma hierarquia no SEBA, nós somos todos irmãos e irmãs. Portanto, ter um coordenador que nos lembre constantemente disso é muito importante. Não é? Porque aos olhos dele, nós somos todos iguais. Então, foi muito importante para mim no início ter esse coordenador, porque eu cheguei à Índia uma criança indefesa. Toda a gente a passar pelos seus próprios processos, não é? Portanto, não havia bem tempo para acolher uma criança, mas foi muito importante ter um coordenador que visse também essas dificuldades, não é? E que nos visse a todos nós como pessoas e como devotos. E uma segunda aprendizagem desta área foi talvez o trabalho em equipa, não no sentido de distribuição de tarefas que nós estamos habituados, mas no sentido de, às vezes vai haver alturas muito estressantes, não é? Especialmente quando veio o Guruji, e às vezes vai haver coisas para fazer que não são feitas à última da hora e nós temos que assumir a responsabilidade por elas, mesmo que não seja a tarefa que nos foi incumbida no início. Não é? Portanto, há coisas que têm que ser feitas, o importante é que fique feito, não importa quem é que faça. Não é? E houve uma situação muito particular no Wally de há 2 anos. Na altura eu estava a servir, lá está, nas limpezas com a Arimati Dasi, que está agora em Springen, e eles tinham acabado de construir um edifício novo, os dormitórios, que tem mais ou menos capacidade para 100 e tal pessoas. E o que é muito interessante na Índia também é que os trabalhadores podem estar 3 meses a tocar viola, mas depois um edifício aparece assim no espaço de 2 semanas. O método de trabalho deles é um bocado um trabalho e os outros 6 ficam a ver se ele está a fazer bem. Nós portugueses também somos um bocadinho assim. Mas pronto, o que é certo é que quando é preciso o edifício aparece feito, então sempre que o Guruji lá ia aparecia um edifício novo. Pronto. Só que, pronto, os trabalhadores indianos também não são, às vezes, as pessoas mais, como é que eu vou dizer isto? Asseadas, não é? E, por exemplo, eles efetivamente construíram o edifício, só que ficou tudo... Como é que eu vou explicar? Havia cimento no chão, havia cimento nas paredes, havia pó por todo lado, aquele pó castanho da construção. As casas de banho tinham necessidades que não foram despejadas propriamente, então foi um desafio muito grande na altura. Então nós andávamos a limpar as casas de banho com baldes assim, a atirar à parede, porque nós nem tínhamos mangueiras, não é? Então foram ali uns dias muito intensos, depois também é tudo à última da hora. Depois ainda tínhamos que fazer 100 e tal camas e éramos 4 ou 5 pessoas na altura. E pronto, acaba por ser muito intenso. Então nós estávamos cansadas, exaustas, o Guruji chegava no dia a seguir. Nós pensámos, não, nós merecemos um miminho. E um miminho em Vrindavan é vamos jantar fora. Que é para não comer arroz e lentilhas. Então eu e a Arimati fomos jantar fora. E de repente o telemóvel da Arimati começa a vibrar e a Rishika Virani liga-lhe uma vez e a Arimati, achas que deixamos alguma coisa por fazer? Disse, não, tenho certeza que nós fizemos. Eu estava segura que o nosso SEBA tinha sido impecável. Não, acho que deve estar a ligar por outro motivo. Não atendeu. Liga uma segunda vez, liga uma terceira vez. Conclusão. Ela foi verificar como é que estava o estado das coisas e achou que aquilo não estava limpo. Quem tinha visto aquilo antes, aquilo estava impecável, não é? Mas para os estándares europeus, se calhar não era assim a limpeza mais profunda, não é? Então, quando nós chegamos ao ashram, eu tenho esta imagem muito nítida marcada na minha cabeça. Estava toda a gente a limpar. Não importava se o SEBA da pessoa era a cozinha, se era os mídia, se a pessoa estava todo o dia no computador a trabalhar. Não interessava isso na altura. Na altura do stress estava toda a gente unida ali a limpar. Até a própria Rishika Virani de calças e de turbante na cabeça, que nem uma dona de casa. Não importava qual era a nossa posição, a nossa hierarquia. Ali, no momento quando foi preciso, estávamos todos unidos. E uma coisa muito interessante que também é muito importante num coordenador de SEBA é que não há culpas a atribuir, não é? No SEBA não há culpas, há só responsabilidades. Então, quando nós chegamos, ela disse-nos, ok, vocês fizeram isto bem, mas também fizeram isto mal, mas depois
andou para a frente, ela não guardou rancor daquilo ou ficou muito chateada por causa daquilo, não é? Ela disse o que tinha a dizer sobre a nossa limpeza e depois não há emoções nisso. Isto também é muito importante. Nós no SEVA não nos podemos deixar envolver pelas emoções. Não é? Quando nos deixamos envolver pelas emoções, estamos a pôr-nos a nós à frente dele e não é esse o propósito do serviço. Não é? E nós às vezes ficamos muito envolvidos neste jogo das emoções, não é? Ao ponto de, se calhar, não vemos ou acham refazer SEVA por causa desse jogo. Não é? Mas isso não tem importância quando nós estamos a servi-lo. Não é? Ele tem que estar em primeiro lugar. Estamos todos sob pressão, não é? Às vezes vai haver momentos em que vamos falar mal para alguém, vamos receber respostas tortas, mas no momento nós temos que ser capazes de pôr esses conflitos de parte em prol dele. E depois, por último, se calhar desta área, as limpezas é aquele SEVA que ninguém quer fazer, não é? Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência de procurar um certo prestígio, um certo... quer dizer, uma certa elegância na forma, no patamar que nós temos, no SEVA que estamos a fazer, mas na verdade a limpeza é um dos SEVAs mais importantes. A Guruji disse há uns anos que o SEVA mais importante é a limpeza de casas de banho. Porque isso desenvolve humildade, e a humildade é a característica mais importante do nosso caminho espiritual. Não é? Então quando eu soube disso, eu vou ser a melhor limpadora de sanitas que... Mas pronto, o que eu senti depois desses 3 meses a fazer limpezas é que quando estamos a limpar por fora, também estamos a limpar por dentro, não é? E isso é o que a história das 3 mães, não é? Ganga, Yamuna e Sarasvati, exemplifica, não é? Elas próprias, se representando aquilo que representam, purificam-se também através do mestre. E depois há um dia em que a coordenadora de SEVA, na altura era no Mai, lá no Ashram, ela vem ter comigo e diz-me: olha, eu acho que tu tinhas capacidade para estar a fazer outras coisas. Não melhor ou pior, mas outras coisas. Na altura estavam a precisar de alguém na Bhakti Shop. E só um preâmbulo, não é? O Bhakti Shop em Vrindavan não é, pronto, estar atrás de uma mesa a vender coisas, porque isso só existe quando o Guruji lá vai. Caso contrário, não há grandes clientes para estar a vender, porque é um ashram muito vazio. Então o papel da Bhakti Shop na Índia era comprar coisas para servir as outras lojas, por exemplo, o Vitaldam ou o próprio SPN, e também ajudar na inauguração de templos, ou seja, tudo aquilo que seja preciso ao nível dos rituais, das vestimentas das divindades, as próprias joias, era tudo. A maior parte dos países comprava lá, a nós. Ou nós ajudávamos, facilitávamos esse processo. E na altura, penso que o maior desafio que nós tivemos foi a inauguração do templo dos Estados Unidos, do Paranithya Narasimha. E acho que o maior desafio nessa altura, além de lidar com os vendedores indianos, era encontrar colares que conseguissem servir ao Sr. Narasimha, porque o Narasimha lá é para aí, não sei, 5 vezes o nosso. Então, nós usávamos como medida a minha altura. Aquilo que fosse, que estivesse extremamente fora da minha proporção, era bom para o Narasimha. Nós tivemos tanto trabalho a procurar colares, e depois, se vocês forem ver as fotos, ele quase nunca usa. E além disso, havia muito trabalho de Excel por trás, ou seja, em termos de contas, como eram grandes quantidades de dinheiro, em termos de finanças tinha que estar tudo documentado. Nesse aspecto a Índia é muito burocrática. E eu na altura, quando soube que ia fazer as SEVA, eu entrei em pânico, porque eu tinha esta ideia de que eu sou super insegura com a matemática, tinha feito esse propósito da minha vida toda para nunca abrir uma folha de Excel, e eu ali fui obrigada a fazê-lo, não é? A trabalhar essas minhas inseguranças, e depois era este pensamento de que os países iam depender do meu gosto para estar a vestir as divindades. Então, pronto, o próprio processo de lidar com os vendedores indianos cria muita resiliência, porque nós chegamos lá e dizemos assim: eu quero uma peça e quero em azul e 20 centímetros. E aquele homem vai prometer-vos que é assim que a peça vai ficar. E depois vocês chegam a casa e vêm em vermelho e tem 10 centímetros. Não, mas eu acho que é um certo jogo que o Guruji faz, porque isto cria muita resiliência e muita paciência também, não é? E que é preciso para lidar com estas situações. Mas o que é que eu aprendi com este SEVA? Primeiro, que o serviço está lá para desafiar as nossas limitações, não é? Vocês vão reparar que frequentemente se calhar dão por vocês a fazer serviço numa área que não se sentem confortáveis, com pessoas com as quais não estão confortáveis. Mas depois também, quando abraçamos esse desafio, eu achava que não era boa a matemática ou que não tinha assim tão bom gosto, mas com a graça dele até a coisa foi correndo bem. Não é? E depois, segundo, é que o SEVA não é SEVA se nós não tivermos a sacrificar algo, porque se nós só servimos naquilo que gostamos, rodeados das pessoas que gostamos, então nós não estamos a servir, não é? Estamos a pôr os nossos interesses em primeiro lugar. Portanto, se nós não saímos da nossa zona de conforto,
nunca há espaço para o crescimento. É suposto o serviço colocar-nos desconfortáveis e trazer essas inseguranças todas ao de cima. Se estão 100% confortáveis com o serviço que estão a fazer, então repensem na forma como o estão a fazer, porque normalmente é propositado para nos fazer sentir desconfortáveis. E foi muito complicado no início, né? A responsabilidade ali em termos de finanças, grandes quantias de dinheiro. Então eu estava muito insegura em relação a isso, mas depois com o tempo eu acho que das melhores memórias que eu tenho é de estar no meio do Loi Bazar, numa loja assim, num beco, um bocado sombrio, rodeada de indianos, né? Está um cheiro assim a suor na loja, estamos todos ali a suar e está um calor gigante. E de estar a escolher joias para as divindades e depois o prazer de poder ver as divindades a usar essas joias que deram tanto trabalho a encontrar. Na altura o Templo de Lisboa fez uma encomenda de 2 coroas para Lakshmi Narayana e depois o prazer de poder ver as divindades a usá-las. Claro que nós não fazemos as coisas pela recompensa, não é? Mas depois Deus também, quando as coisas são feitas com amor, faz sempre questão de nos dar esse miminho, não é? Então, quando eu entrei para a shop, tinha acabado de ser o Oli e o Guruji na altura entrou na loja e deu uma descascada na coordenadora de Seva porque não havia produtos únicos. Ele disse, o que vocês estão a vender aqui eu posso encontrar numa loja ali a 20 metros e aqui é mais caro. Não havia produtos únicos sobre o Guruji e sobre a Bhakti Marga. Então outro dos nossos desafios foi também criar produtos novos. E foi um processo longo que exigia muita pesquisa online, não é? O que é que nós podemos criar de único que não exista na Bhakti Marga, relacionado com o Guruji, personalizado, não é? Só que lá não há a qualidade de fabrico cá aqui. Então se nós queríamos, por exemplo, mandar fazer uma t-shirt, tínhamos que testar 10 fabricantes diferentes e mesmo assim quando encontrávamos um que era bom lavávamos e depois sabem quando sai a estampagem à primeira. Então foi um processo muito difícil, mas uma das coisas que me ensinou foi esta constante mentalidade de ok, nós estamos a criar isto, será que o Guruji vai gostar? Será que ele vai aprovar? E é esta a mentalidade que nós temos que ter em tudo o que fazemos, não é? Será que o Guruji vai apreciar a forma como eu estou aqui a servir? Não interessa o que é que seja a tarefa, mas esta mentalidade tem que lá estar, porque muito raramente o Guruji vai lá estar para dar essa aprovação, não é? Para dar uma palmadinha das costas. É muito raro o Guruji fazer um elogio. Mas a nossa mentalidade tem que ser sempre esta de ok, será que isto vai agradar efetivamente o meu mestre? Mas depois no fim, como tudo foi feito com amor, o Guruji, pronto, aprovou os nossos esforços, embora os produtos não tenham ficado assim nada de especial, um bocado rascas, mas foi o nosso melhor. Então depois de ver o Guruji a usar, sei lá, uma t-shirt com um design que nós tínhamos pensado, já era, lá está, esse tal miminho, essa recompensa, não é? E nós sentimos isso quando fazemos Seva. Às vezes é uma pessoa que diz, olha, tu para mim foste muito inspiradora na forma como tu fizeste isto ou como fizeste aquilo. Às vezes nós nem damos conta, não é? Mas é Deus também a dar-nos esse miminho através de outras pessoas. E depois, por último, depois eu passei para a área das peregrinações, que é liderada pela Rishika Abhirami. E ela está responsável por organizar as peregrinações do Guruji na Índia, ou seja, quando ele vai, por exemplo, ao Oli, ele depois vai sempre a um sítio extra. Este ano vai a Maharashtra, o ano passado foi a Kerala, Andhra Pradesh, nos anos anteriores. Então ela é responsável do departamento por organizar essas peregrinações com o Guruji, mas também há muitas peregrinações fora disso. Há swamis que levam, por exemplo, a Swamini Prabhavati vai levar agora um grupo de sul-americanos a Vrindavan, o Swami Sharada costuma levar muitos russos. Pronto, portanto, há peregrinações todos os anos, durante todo o ano. E planear peregrinações, que era uma coisa que eu não sabia, exige muito, muito trabalho. Que é a escolha dos sítios, é o roteiro, é os templos que vamos ver, é os transportes, é o hotel, porque na Índia não pode ser um hotel Ibis de 3 estrelas qualquer, não é? Tem que ser um hotel com condições. Depois é os restaurantes, porque nós não queremos perder metade do grupo logo no segundo dia da peregrinação. Portanto, depois é os quartos, é matagis com matagis, prabhus com prabhus, depois esta matagi não está bem com esta e pediu para ficar com aquela. São montes de pormenores que é que são capazes de levar ao burnout. Mais ainda, quando são com o Guruji, porque nós estamos ali meses a planear, que giro, vamos aqui, vamos ali, acho que é giro interessante fazer isto, o Guruji chega e altera sempre depois os planos todos. Então, era um seva desafiante também. Mas o meu papel aqui era fazer todo o trabalho de computador que está por trás disso, né? Preparar programas, recolher informações sobre os tempos. Não me livrei das folhas de Excel, continuar a trabalhar com isso. E depois também, pronto, numa fase mais secundária, começar também a liderar pequenos grupos de pessoas lá em Vrindavan, porque a Rishika Abhirami estava muito sobrecarregada também já com a quantidade de coisas que tinha que fazer. Então nada me tinha tirado mais da zona de conforto até eu ter chegado
a este ponto, porque era suposto eu começar também a fazer estas pequenas peregrinações, pelo menos lá em Vrindavan, e liderar um grupo implicava coisas que para mim eram muito desconfortáveis e que continuam a ser, não é? Que é a exposição, falar em público, não é? A comunicação, o facto de eu ser uma pessoa muito introvertida. Pronto. Era tão assustador como se o Guruji me pedisse para saltar da ponte. Para mim era esse nível de desafio. Então foi uma luta interna muito grande, porque, ok, finalmente eu estou a servir o meu mestre numa coisa que eu gosto, não é? Porque tinha ali a parte do conhecimento, a parte das viagens, a parte dos templos, só que eu não conseguia, as minhas inseguranças não permitiam que eu fosse o mesmo, ou que eu conseguisse servi-lo, não é? E era a sensação muito dura, a sensação de vocês querem crescer, querem melhorar para servir o vosso guru e não conseguem, parece que estão dentro de uma caixinha e não conseguem sair, não é? Essas dores de crescimento. Imagine da perspectiva dele, não é? Ele vê todo o nosso potencial e depois quantas vezes é que nós não conseguimos atingir isso por causa das nossas inseguranças, não é? E a Abhirami é das pessoas mais doces que eu conheço, mas quando precisa de ser dura, ela é muito dura. Então, para ela também era muito frustrante ao mesmo tempo ver o potencial que eu tinha, mas depois eu nunca conseguia sair dali. Quase como um pai, não é? Que tem um filho e o filho, sei lá, treina matraquilhos para ser o melhor jogador de matraquilhos e treina todos os dias na garagem dele à noite. E o pai vê o esforço do filho, não é? Ali a tentar treinar, e depois quando o filho chega ao campeonato de matraquilhos, paralisa, não é? Então era uma sensação muito frustrante. E na verdade a história nunca se chegou a desenrolar, não é? Porque entretanto veio o meu diagnóstico, eu voltei para Portugal e acho que o Guruji agora está-me a fazer trabalhar estas coisas de uma forma diferente, porque nós nunca conseguimos fugir das questões que temos realmente que trabalhar, não é? E agora, olhando para trás, eu acho que o facto de não ter conseguido concretizar esse seva foi a melhor, entre aspas, chapada de humildade que eu podia ter levado, porque eu trabalhei tanto para ser a melhor, para ultrapassar as minhas dificuldades, eu sentia-me tão especial por ter sido escolhida para aquele seva, e hoje em dia está lá outra pessoa a executar aquele seva provavelmente melhor do que eles, nem se lembram que eu existi. Não, essa parte, não é verdade, não estou a ser justa com as pessoas que lá estão. Mas o que eu quero dizer é, provavelmente vai sempre haver alguém melhor a executar o nosso seva e a Terra vai continuar a girar, não é? Não é porque nós não estamos lá que nós às vezes temos temos cargos e sentimos importantes com o nosso seva, não é? Nós estamos tão cheios de nós mesmos que achamos que somos insubstituíveis, não é? Que a Bhakti Marga vai ruir se nós não cumprimos a nossa tarefa, que o sol não vai nascer amanhã se eu não fizer o meu seva que é tão importante. Mas na verdade, quando falamos de serviço ao mestre, não há ninguém que seja insubstituível, nós somos todos substituíveis. E vai haver sempre alguém melhor que nós a executar aquela tarefa. Mas o propósito, o Guruji não quer a pessoa que é melhor a executar aquela tarefa. O Guruji quer é que nós a executemos dentro do nosso melhor, não é? E depois ele gera também o seva, ele planeia-o de forma milimétrica, não é? Todas as situações que nos chegam são planeadas por ele. Por isso é que nós devemos dizer que sim a cada oportunidade de seva que nos chega, não é? Porque é o plano dele. E uns meses depois de chegar a Portugal, eu estava a falar com a Rishika Abhirami e ela estava a falar que tinha ficado muito frustrada na altura, quando tudo aconteceu e eu tive que vir embora, mas que depois percebeu que estava tudo bem porque o plano dele era outro, não é? E é por isso que quando as oportunidades nos chegam, nós devemos dizer que sim, mas quando elas também nos são retiradas, nós também devemos deixar ir, não é? Nós vamos ter as oportunidades de servir durante um espaço de tempo, enquanto for benéfico para nós, e às vezes o Guruji vai nos tirar essas oportunidades de servir e nós temos que também aceitar isso, porque vai ser sempre o melhor para nós. E nós vemos isso muito com as coordenações também. As coordenações vão e vêm, as pessoas mudam, mas a Bhakti Marga continua a avançar, a missão continua a crescer, independentemente das pessoas que estão à frente ou das pessoas que acumulam esses cargos, não é? Portanto, não somos assim tão importantes nas coisas que fazemos. E o seva vai sempre fluir assim, conforme o plano dele. E, pelo meio, claro, havia outros sevas, havia o praçado, o puja no templo, a música, as orações. Então, eu queria partilhar um bocadinho todas estas experiências para demonstrar precisamente como é que o seva é uma oportunidade de crescimento que nós não podemos perder. E porque é uma oportunidade de ir além das nossas limitações, e se aceitarmos esse desafio, às tantas nós damos por nós a fazer coisas que nunca pensamos que íamos fazer, que a descobrir que afinal se calhar até somos bons a fazer coisas que nunca acharíamos que seríamos bons, e estamos a descobrir novas partes de nós mesmos também e a crescer com isso.
Por exemplo, eu nunca na vida achei que ia fazer praçado. E lá na Índia, lá está, o grupo é muito pequeno e a coordenadora do praçado, uma senhora muito fofinha, muito simpática, ela veio me perguntar se eu queria fazer praçado. E eu confesso que eu na altura disse que sim, porque eu tive pena, porque não havia grandes pessoas, não havia, eram sempre as mesmas pessoas a fazer praçado. E eu só sabia cortar fruta, eu não tinha grande experiência na cozinha. Então ele ensinou-me um prato, que é o kheer, que é o arroz doce que nós oferecemos à mãe no Navaratri. Então todas as sextas-feiras, que era o dia da Mãe Divina, de manhã, às 5 da manhã, lá estava eu sempre a tentar o meu melhor arroz doce. Mas depois gostava, não é? Agora tenho que estar aqui de touca a fazer arroz doce às 5 da manhã. Mas com o tempo, não é? Uma coisa que era tão desconfortável para mim no início, tornou-se um prazer. Às tantas, quando eu tinha a menstruação, depois já via a Mãe Divina a comer um arroz doce que não era o meu e ficava, não, mas o meu arroz doce é que é o melhor, não podes comer esse. Então, quando nós também nos esforçamos para ultrapassar as nossas limitações, depois também há o retorno disso, não é? É como o Guruji, quando as pessoas pedem para mudar de trabalho, o Guruji diz, não, aprendam a amar aquilo que vocês já fazem, não é? E depois acho também, a grande aprendizagem disto tudo é o respeito que nós aprendemos a ter uns pelos outros. Porque quando nós vivemos num ashram, especialmente num ashram pequenino, nós estamos sempre a lidar com as mesmas pessoas, não é? Vocês devem sentir isso muito aqui. Porque na vida normal nós temos o nosso tempo pessoal, depois vamos para o trabalho e lidamos com outras pessoas, depois vimos jantar com a família e temos outras pessoas, vamos sair com os amigos, são outras pessoas, mas aqui a nossa família, os nossos amigos e os nossos colegas de trabalho são sempre os mesmos, não é? E isso cria muitos conflitos. Mas uma das coisas mais bonitas que eu testemunhei lá na Índia, mas que às vezes confesso que é difícil de testemunhar aqui, não aqui especificamente no nosso ashram, era a forma como os conflitos surgiam. Havia um drama gigante, e quando eu digo gigante, era gigante porque nós éramos quase todas mulheres, portanto era muito facilmente havia drama, mas depois no dia a seguir já estava tudo bem. Não havia... Os conflitos eram ultrapassados em prol do seva. Então, num ashram, isto é ainda mais relevante, porque as pessoas são sempre as mesmas, nós estamos sempre a lidar com o mesmo tipo de pessoas. Então, estes conflitos têm que ficar de parte quando nós estamos a falar de serviço. Então, pronto, o serviço traz tudo isso e é por isso que eu acho que nós somos realmente aqueles que, quando estamos a servir, somos os que somos servidos. Porque o serviço constrói essa resiliência física, mental, emocional, espiritual, que é necessário para caminhar com ele, não é? Que nós sabemos que não é fácil. E depois, claro, a importância do seva para a construção e a manutenção de um ashram, que é o ponto mais importante, não é? O ashram não existe, não funciona se estiver vazio, não é? Como o Rishi Mukunda, há pouco tempo saiu um reel de um... Penso que foi a entrevista que ele deu, em que ele diz que a comunidade não existe sem a comunidade. Que é uma redundância, mas é verdade, não é? A comunidade não existe se as pessoas não estiverem lá para construir a comunidade, não é? E às vezes nós temos a tendência de pensar que qualquer coisa pode ser seva, não é? Eu não vou ao ashram porque tenho os meus conflitos pessoais lá, eu posso servir a Deus no meu trabalho, na minha família. E é verdade, Deus também está nessas coisas. Mas num ashram é diferente, não é? Quando nós fazemos num ashram, a envolvência é completamente diferente. A minha transformação, a transformação dos outros, a própria transformação do espaço é completamente diferente. Não é? Os ashrams existem por algum motivo, senão não existiriam. E uma vez, só para terminar, perguntaram ao Swami Vivekananda se Deus existe em todo o lado, então porquê que existem os templos e os ashrams? E o Vivekananda sorriu, olhou para o rapaz e disse assim, olha, vou responder à tua pergunta, vou dar um satsang logo à noite, depois respondo à tua pergunta. Então, chegou a noite, ele começou a dar o satsang e o rapaz vem muito atrasado, a correr, e o Vivekananda olha para ele e disse, então o que é que se passou? E ele disse, eu tive um furo no carro, e não conseguia arranjar uma bomba para encher o pneu. E o Vivekananda perguntou, então mas porquê que não abriste a válvula do pneu e esperavas que o ar entrava lá para dentro, uma vez que o ar é ilimitado e permeia tudo? E o rapaz ficou assim a olhar para ele um bocado, não estava a perceber bem a questão, um bocado lógico. Ele disse, não é possível, não é? Nós precisamos de uma bomba para empurrar o ar para dentro do pneu. E o Vivekananda respondeu-lhe, bem, parece que a tua situação do pneu então responde à tua pergunta de hoje de manhã. Não é? Apesar de teres o ar ilimitado à tua volta, tu precisas de uma bomba para o empurrar para dentro do pneu.
E nos templos e nos ashrams é exatamente a mesma coisa, não é? Apesar de Deus estar em todo lado, nós precisamos destes centros de energia em que tudo nos relembra constantemente dele. Não é? O ar está em todo lado, mas nós precisamos de ventoinhas para podermos sentir esse ar. Então, a comunidade dos devotos, o serviço, é a nossa ventoinha para nos lembrarmos de Deus, não é? Para podermos sentir Deus. Então, desculpem se me alonguei um bocadinho, mas realmente queria trazer esta ideia de que nós não podemos desperdiçar a oportunidade de o servir. A oportunidade de transformação e de purificação que o serviço traz consigo. E o Swami Revati partilhou isto com os portugueses na semana da peregrinação, depois o Sitaram repetiu no satsanga dele no templo, depois o Padma Das repetiu no curso de devotos, mas eu vou repetir mais uma vez. Quando perguntaram ao Swami Revatikanta, quando o Revatikanta perguntou ao Guruji o que era mais importante no nosso caminho, se era a nossa meditação, o nosso sadhana, ler as escrituras, ouvir o satsanga dele, do Guruji, o Guruji disse que o mais importante era o serviço. E claro que todas as outras coisas são importantes, não é? Porque isso também, as outras coisas todas facilitam o nosso serviço, mas realmente é a questão e a importância do serviço na nossa relação com o Mestre, não é? Então, se o Guru diz que é a melhor coisa no nosso caminho, se nós temos um ashram, então nós estamos à espera de quê? Eu lembro-me de há pouco tempo estou mesmo a terminar. Lembro-me há pouco tempo no Kartik, em Spring. Eu e a minha mãe queríamos fazer seva e fomos falar com o Sarvadi e tivemos a ajudar o Sarvadi a preparar a tenda para o Darshan. E o que o comum dos mortais não sabe quando entra na tenda, porque também é assim, eu entrava na tenda e os puffs estavam todos já colocados no sítio e as cadeiras, mas aquilo é milimetricamente colocado para caber o maior número de pessoas. Então, e quando eu digo milimetricamente, é um milimetricamente alemão, que é, os puffs têm que estar alinhados na horizontal, têm que estar alinhados na vertical, têm que estar alinhados com os puffs do outro lado. Não pode haver um puff que esteja mais descaído, porque isso quer dizer que uma pessoa vai ter mais espaço que a outra. Era milimétrico. Se fosse na Índia, era assim, põe para aí os puffs. Ali não, ali é tudo alemão, não é? O rigor alemão. Portanto, isto tinha tudo para ser dos sevas mais secantes que podia acontecer, mas naquele momento, não é? Eu vim habituada a servir um ashram todos os dias, depois vim para Portugal num contexto de hospital todas as semanas. E depois estar ali, de repente, eu já não senti esta sensação de estar a servir já, ou de sentir que estou a contribuir há muito tempo, não é? E nós às vezes tomamos a nossa oportunidade de servir como garantida. Então, se têm essa oportunidade, se têm saúde suficiente para vir fazer seva, se têm essas condições, por favor, venham ao ashram fazer seva, tragam amigos para vir fazer seva, sejam um exemplo no seva que vocês fazem. Porque isso também é muito importante, não é? Às vezes eu sentia-me muito desmotivada para servir e depois olhava para a minha colega do lado e pô, que exemplo, não é? E nós vamos nos motivando uns aos outros assim. É como Krishna diz no capítulo 3 do Bhagavad Gita, aquilo que uma pessoa exemplar faz, o mundo todo deve seguir, quando ele fala do rei Janaka, não é? E muitas vezes nós estamos a ser um exemplo para os outros e não sabemos. Não é? Todos nós somos um exemplo para alguém em alguma coisa que nós fazemos. Então, que esta transformação que o serviço ao Mestre proporciona, nos motive também para trazer outras pessoas para esse serviço. E só para concluir, no comentário do capítulo 7 do Gita, o Guruji diz que, tal como Deus não é tocado por esta realidade material, também os seus verdadeiros devotos não o são. Ele diz, aqueles que estão totalmente absortos no meu serviço, esquecendo-se completamente de si mesmos, aqueles que pensam apenas em mim, transcendem a realidade material. Então o seva é o caminho para transcender esta realidade, que acho que é o que todos estamos aqui a procurar, é o nosso objetivo, não é? Então, hoje é mais um dia, não é? Todos os dias são uma oportunidade para servir e nós não podemos desperdiçar a oportunidade de crescimento que o serviço nos traz. Por isso, não desperdicemos essa oportunidade e que saibamos valorizar o valor que isso tem, como o verso diz, na nossa relação com o Guru. Jai Gurudev.